Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz essa semana um vídeo aqui sobre Santa Catarina, com o título Ódio a Santa Catarina, e gerou muita polêmica e muitos comentários, né? Tem comentários que são positivos, muita gente que mora em Santa Catarina ou é catarinense concordou comigo, até deixei um comentário fixado. Tem gente que falou assim, eu sou catarinense e concordo com você. E claro, gerou muitos comentários negativos também, né? De catarinenses falando que eu estava com inveja, blá blá blá, isso e aquilo, porque a maioria das pessoas não entendeu o vídeo. Teve um rapaz que foi até no meu outro canal de teologia para criticar o vídeo. Isso mostra que a pessoa não entendeu o vídeo. O que eu acho engraçado, né, no mundo virtual, que às vezes a gente fala uma coisa, mas as pessoas entendem outra. Então, é muito difícil você tentar propagar informação na internet, sendo que você não tem aquela interação humana. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Muitas vezes movida por ideologia ou paixões. Sendo que não tinha nada a ver com isso no vídeo, tá? Eles entenderam como se eu estivesse atacando os catarinenses. Não, o próprio título do vídeo já diz, ódio a Santa Catarina. Porque eu comecei o vídeo explicando que estava surgindo muitos memes, principalmente naquele dia do vídeo, de pessoas comparando as praias de Catarinense, principalmente Camboriú, com praias do Nordeste. Então, eu estava explicando no vídeo por que estava gerando essas comparações todas. Por quê? Santa Catarina ficou com uma imagem muito negativa no resto do Brasil. E eu não estou generalizando, estou falando que o Estado tem uma imagem negativa, independente de ter pessoas boas lá. Mas por quê? Foram mais de 13 células nazistas descobertas pela Polícia Federal. Isso não é mentira, vocês podem pesquisar aí, ou se quiserem eu coloco aqui a notícia para vocês verem. O sentido de superioridade de algumas pessoas de Santa Catarina, isso realmente existe. Tanto que os 3 estados do Sul, eles têm um movimento que é chamado O Sul é Meu País, onde eles pensam em se separar do resto do Brasil. Só aí já demonstra que, na verdade, eles se sentem um pouco melhores que o resto do Brasil. Porque para que quer se separar? Porque eles acham que são melhores, que vão ser melhor administrados. Tem a questão política do Bolsonaro também, que eu mencionei no vídeo, que isso também aflora os sentimentos nas pessoas. É o estado mais bolsonarista do Brasil. E nada do que eu falei ali é mentira, pessoal. Eu sei que tem gente boa em Santa Catarina, eu já passei lá várias vezes no estado, como eu falei, de várias formas diferentes, de carro, a pé, de avião, sempre estive em Santa Catarina, mas infelizmente o estado tem essa imagem. Por isso que gerou esses memes. Por quê? Toda vez que o PT ganha uma eleição, principalmente no sudeste e sul do país, mas principalmente no sul, começam os ataques ao nordeste. Ah, porque o nordestino não sabe votar, porque elegeram a Dilma, elegeram o Lula, tem que separar o nordeste do Brasil, começa aquela onda de ataques ao nordeste. Tem até vídeo de pessoas dizendo que tomara que caia uma enchente e mate todos os nordestinos do Nordeste. E é até irônico, né? Porque falar do Nordeste eles podem falar à vontade. Agora, se alguém fala coisas reais de Santa Catarina que são negativas, oh, você está atacando os catarinenses do meu estado. Teve um catarinense aí que me chamou até de racista. Eu digo, nossa, como eu sou racista. Eu sei que é difícil ser branco, loiro e bonito no Brasil, gente. Nossa, o estado tem mais pessoas claras descendentes de europeus. Como eu sou racista, perdoem europeus, é difícil você ser claro, loiro, ter os olhos claros, ser bonito e morar em Santa Catarina. É muito racismo, né, gente? Nossa, eu devia ser preso por isso. Até o racismo eles querem pegar para eles, sendo que não tem nada a ver. Não existe racismo de pessoas loiras e brancas. Mas enfim, há um outro comentário que me chamou a atenção naquele vídeo, que vai ser o alvo desse vídeo. Mais de uma pessoa comentou assim no vídeo, pelo menos a gente trabalha, a gente não vive de Bolsa Esmola ou Bolsa Família que deu o Nordeste. Só o fato de existir esse comentário já comprova o que eu disse no vídeo, que eles se acham superiores aos nordestinos. Eles acham que os nordestinos, na visão deles, vivem de Bolsa Família, e deve ser porque os nordestinos não gostam de trabalhar, ou são vagabundos, então vivem de Bolsa Família. Então Santa Catarina é melhor, porque ela é um povo forte, trabalhador, que trabalha para ter o seu sustento e não vive de Bolsa Esmola do governo. Só esse comentário já demonstra isso, demonstra exatamente o que eu falei no vídeo, que muitos catarinenses eles se acham superiores ao resto do Brasil, principalmente o Nordeste. Agora, o que tem de errado nesse comentário, pessoal? Eu vou explicar para vocês. É bom que os catarinenses vejam também que é um pouco de geografia, tá? O Brasil é o 5º maior país do mundo. Nós temos uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós somos pau a pau com a Austrália, para quem não sabe. A Austrália é levemente menor que o Brasil, mas é a mesma medida, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós somos um país continental, de proporções continentais. A Austrália, no caso, é praticamente um continente, né? Tanto que tinha um continente antigamente, a Austrália, agora parece que mudou para a Oceania, que era um país e um continente. Então, olha o tamanho do Brasil. A gente só perde para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Nós somos o 5º. E mesmo assim, nós ganhamos dos Estados Unidos se for na parte territorial, porque os americanos têm território fora do país, como o Havaí e o Alasca. Se tirar o Alasca e o Havaí, nós somos maior que os Estados Unidos. Nós seríamos o 4º maior país do mundo. E o que tem a ver o tamanho do país com isso, Ronaldo? Tem a ver que quando você tem um país muito grande, você vai ter biomas diferentes dentro do país. Pega a Rússia, tem vários biomas diferentes. Pega os Estados Unidos. Os americanos têm desde deserto, como o deserto de Nevada, até árvores gigantes, que é o Parque das Sequoias Gigantes lá na Califórnia, neve nos estados do norte, terremoto na região central do país, perdão, furacão na região central do país,
pântanos na Louisiana, etc. Porque os Estados Unidos é tão grande que vai de costa a costa, que você vai ter biomas diferentes dentro de um país. O Brasil é a mesma coisa, pessoal. Nós temos a Amazônia, que é uma região floresta amazônica, nós temos os pantanais, que são regiões pantanosas, nós temos o cerrado, que é uma vegetação mais seca, aquelas arvorezinhas retorcidas, terra vermelha e tal. Nós temos os pampas no sul, né, que são aquelas grandes planícies que dá para plantar arroz, criar gado. Nós temos a Mata Atlântica no sudeste, que já foi bem desmatada, né, mas era uma região de mata. E nós temos o agreste, o semiárido nordestino. Então, dentro do mesmo país, a gente consegue ter campos alagados, como o Pantanal, e regiões secas, como o Nordeste, onde algumas regiões do agreste são tão secas que o chão chega a ser rachado. Você vê o chão rachado de tão seco que é. E o que acontece? Das regiões do Brasil, o Nordeste, por ter essa região semiárida, é a região que mais sofreu historicamente no Brasil. Porque você tem uma região muito seca, você tem menos terra fértil para você plantar. Não que não sejam férteis, né? Que o Nordeste é fértil, mas a escassez de chuva, né, a estiagem, acaba impedindo que você plante. Por exemplo, um roceiro lá do Nordeste do Agreste, ele vai plantar feijão. Ele vai lá, faz lá seus caminhos, planta, ara a terra. Se não chover, ele perde tudo. Porque tem que ter água para a planta nascer. Isso não é uma questão de direita ou esquerda, de ser catarinense ou anticatarinense. É uma questão de biologia, gente. Se não tiver água, não nasce. Ao contrário do que diziam os portugueses, se plantando nem tudo dá no Nordeste. Então eles foram muito castigados pela questão da estiagem, a falta de chuva. É uma questão natural, biológica, não tem nada a ver com política nem com regionalismos. É uma região que sofreu muito com isso. Então mesmo esse pessoal que se acha superior, quer seja do Sudeste ou do Sul, que acha que tem que separar o Brasil porque o nordestino vive de bolsa esmola, mesmo eles, ou os pais deles, ou os antepassados deles, se eles tivessem ido para o Nordeste, eles não iam conseguir prosperar do mesmo jeito. Porque não é uma questão de meritocracia, é uma questão de dificuldade geográfica. O nordestino não é preguiçoso nem vagabundo, mas ele vive numa região do Brasil que é mais difícil de você ter uma cultura, por exemplo. E quando eu falo cultura, é cultura de plantação. Tá? Você tem uma cultura de arroz, uma cultura de milho, uma cultura de abóbora, etc. Outras regiões também eram assim. O Centro-Oeste, por exemplo, na minha época, não se plantava quase nada. Porque era difícil você plantar no cerrado. Aí a Embrapa, que é uma estatal brasileira, desenvolveu a tecnologia. Hoje em dia você tem grandes plantações de soja no Sudeste e criação de gado. Mas antigamente não. Então o que acontece, pessoal? Então esse é o primeiro fator que levou os nordestinos a migrarem para outras regiões do Brasil, por serem vagabundos? Não, justamente para procurar emprego, para procurar trabalho, vindo para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, os grandes centros urbanos, até no sul do Brasil, para procurar trabalho. Porque se você mora numa região que você tem essa dificuldade climática, essa região não vai ser uma região próspera por causa disso. Você vai ter um fator negativo contra você. Agora, quem construiu as grandes cidades do Brasil, principalmente São Paulo e Rio, foram a mão de obra nordestina. Porque o povo aqui é um povo trabalhador que gosta de trabalhar e quer trabalhar. Aí o que acontece? Depois, o que salvaria o Nordeste, então, para o Nordeste poder ser uma região mais próspera? Industrialização. Porque a industrialização não depende tanto do fator climático. Você pode botar uma indústria até no meio do agreste. Se você tiver como levar água para pelo menos beber, utilizar na indústria, você pode levar a indústria para onde você quiser. Mas o Brasil cometeu um erro histórico na época do Juscelino Kubitschek, na década de 60. Quando o Juscelino fez a industrialização do Brasil, atraindo várias empresas aqui para o Brasil, elas foram atraídas todas pelo Sudeste. Por causa que tinha mais rodovias que ligava, infraestrutura, tal, não sei o quê. Então, logística, né? Então, as indústrias se instalaram no Sudeste. Só que o Sudeste, pessoal, não era uma região que tinha problemas climáticos. Principalmente São Paulo. A maioria ficou aqui concentrada no ABC paulista. O certo seria essas indústrias terem se instalado no Nordeste, que é uma região que era mais carente, tinha mais gente precisando de emprego, e a mão de obra estava no Nordeste. Tanto que quando essas indústrias vieram para cá, para São Paulo, milhares e milhares de nordestinos vieram para São Paulo para trabalhar nas indústrias. Não era mais fácil ter colocado as indústrias lá? Eu garanto que se tivessem colocado todas essas indústrias no Nordeste, o nordestino não ia vir para São Paulo procurar emprego nessa época. Eles iam trabalhar lá, ganhar seu dinheiro, prosperar, ter uma região rica e próspera. Mas não, eles pegaram e colocaram bem em São Paulo, que já era um estado rico desde a época do café. São Paulo já era um estado riquíssimo do Brasil. Não tinha problema de estiagem, como não tem até hoje, e mesmo assim eles colocaram as indústrias aqui, onde não tinha mão de obra e não tinha necessidade alguma. Então isso levou uma onda de migração do Nordeste para cá. Era uma época, na década de 60, que se dizia que 1 em cada 4 empregos do Brasil estava em São Paulo. Por isso que São Paulo virou essa cidade inchada, grande, populacional, porque todo mundo vinha para São Paulo para trabalhar. Não só do Nordeste, gente de fora, imigrantes, gente até do Sul vinha para cá para trabalhar. Mas basicamente nordestinos. Tanto que São Paulo é considerada hoje a maior cidade nordestina do Brasil, mesmo não sendo Nordeste. Porque tem mais nordestinos em São Paulo do que em qualquer capital do Nordeste. Então o que acontece, pessoal? Devido a isso, essa desigualdade toda que existe no Brasil, esse problema do Nordeste, que tem um problema climático e não é industrializado, tem pouca indústria no Nordeste, gerou muita pobreza no Nordeste.
Então o governo do PT, na verdade começou com o Fernando Henrique, ele decidiu criar uma ajuda, não só para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro, chamado Bolsa Família. É uma ajuda para famílias carentes, que vivem abaixo da linha da pobreza, que elas receberiam uma ajuda financeira do governo federal para comprarem pelo menos comida, para não morrer de fome, para comprar comida, para comer. Agora, por que essa ajuda é maior no Nordeste? É por causa disso, porque o Nordeste tem menos emprego. Além de não ter muita indústria, o fator climático não ajuda a ser uma região próspera. Então, por isso que no Nordeste você tem mais pessoas dependendo do Bolsa Família do que empregadas. Aí você vai no Sul, por exemplo, como Santa Catarina, porque o meu estado tem mais gente trabalhando do que dependendo de Bolsa Família. Porque no seu estado tem emprego, filho. É diferente, o seu estado foi desenvolvido, foi industrializado, o seu estado é fértil, tem chuva à vontade. Se você plantar no seu estado, nasce. O sul do Brasil tem grandes culturas. Eu não sei qual é a cultura de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela tem grandes criações de gado, tem arroz à vontade no Rio Grande do Sul. Parece que o Rio Grande do Sul corresponde a quase 80% da produção de arroz no Brasil. Porque no Rio Grande do Sul chove, filho. Então é muito fácil você estar no Rio Grande do Sul que chove e você esnobar uma pessoa que está no Nordeste que não chove. Porque aqui a gente trabalha. Eu digo, não, filho, você trabalha porque você tem condições de trabalhar. Agora, vai lá na região do Agreste, no semiárido, tenta fazer uma roça de arroz lá. Vai lá em Pernambuco, Ceará, naquela região bem sertão mesmo, Piauí, aquele calorzão infernal. Tenta fazer uma cultura de arroz ali. Vai lá, pega as máquinas, trator, ara a terra, vê se nasce. Se não chover, não nasce, filho. O nordestino é muito dependente da chuva. Tanto que o governo Lula ele foi o primeiro presidente a tirar do papel o projeto da transposição de água de São Francisco. Porque esse problema ele já é histórico. Sabe quem criou esse projeto originalmente? Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o primeiro que teve a ideia de fazer uma transposição de águas para o Nordeste. Mas na época dele, pela tecnologia, era inviável. Não teria como fazer na época dele. Aí esse projeto ficou parado, entrou governo, saiu governo, entrou Vargas, entrou Juscelino Kubitschek, entrou militar no poder, entrou tudo e o projeto nunca saiu do papel. Aí o Lula foi lá e tirou o projeto do papel, por quê? Porque o Lula sabe que o povo nordestino é trabalhador. Mas como é que você vai trabalhar onde você não tem emprego? Como é que você vai fazer uma roça ou plantar alimento numa região que sofre com estiagens frequentes? Ainda mais agora com essas mudanças climáticas. Então ele falou, vamos fazer a transposição, fazer uns canal. Aí esses canais os agricultores podem irrigar suas plantações para eles trabalharem e terem o que comer. Sustento, sobrevivência. Então, esse argumento de que, porque o Nordeste tem mais gente que recebe Bolsa Família do que trabalha, que também é típico de bolsonarista, né? Você vê que eles sempre espalham isso. É porque eles desconhecem a geografia e a própria história do próprio país, gente. Não é que o nordestino recebe o Bolsa Família que ele é um preguiçoso, que ele não quer trabalhar. Se ele fosse preguiçoso, eles não vinham aqui para o Sudeste procurar emprego. Como vem muitos, até hoje, vem muitos nordestinos para cá trabalhar e fazer a vida aqui em São Paulo. Isso é uma atitude de um preguiçoso? O cara sai lá do Nordeste, cruza vários estados, milhares de quilômetros para chegar aqui e trabalhar, principalmente na construção civil, o dia inteiro, fazendo massa, levantando bloco, levantando parede. Isso é um preguiçoso? Não, pessoal. É porque na região deles é mais difícil você ter essas coisas, porque é uma região, como eu falei, você tem partes ricas no Nordeste, principalmente na parte costeira, as grandes capitais, grandes centros urbanos, grande Recife, grande Fortaleza, etc. Mas quem mora na região mais agreste do Nordeste, mais interiorana, sabe do que eu estou falando. Não é culpa deles se não chove. Eles vão fazer o quê? Não é culpa deles se não tem industrialização no Nordeste. Na época do Juscelino, as indústrias vieram todas para cá, para o Sudeste. Aí chegou o Lula, esse ano, foi no ano passado, ele queria dar incentivo fiscal para que mais indústrias fossem para o Nordeste. Ele recebeu uma puta oposição, principalmente dos bolsonaristas, os governadores do Sul e do Sudeste, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, o Leite lá do Rio Grande do Sul. Mas se colocar mais indústria no Nordeste, vai tirar emprego da gente daqui. E até petistas se opuseram ao Lula, petistas que são do Sul e do Sudeste. Aí como é que vai fazer? Porque as indústrias seriam uma alternativa a uma região que a agricultura não é muito boa. Porque o fator climático não ajuda. Então, pelo menos uma industrialização no Nordeste seria bom. Mas aí qualquer incentivo que se dê para o Nordeste, os outros estados ficam dando chilique. Tentam impedir, tentam barrar. Na verdade, foi por poucos votos, né, que o PT não conseguiu aprovar isso, e com voto de petistas, inclusive. Petistas que são do Sudeste e do Sul, que não querem que as indústrias do Nordeste tenham incentivo, né, para ter mais indústria no Nordeste. Aí fica difícil, né, pessoal? Aí é muito fácil você falar de boca cheia que o seu estado tem mais gente que trabalha do que gente que recebe Bolsa Família. Muito fácil, é um estado que chove bastante, tem terra fértil, tem indústria, tem emprego, tem tudo. É muito fácil falar, né? Agora vai para uma região que não tem nada e tenta prosperar lá. Aí são outros 500, né? E para finalizar o vídeo, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu só vou citar, tá? Que esse movimento também, o Sul é meu país, eu já fiz um vídeo aqui chamado E se o Sul se separasse? Eles acham que se separasse o Sul do Brasil... E é engraçado, né, que o resto do Brasil não quer se separar do Brasil. São eles. E depois eles não gostam quando a gente fala a verdade, né? Mas enfim,
Esse movimento, se separasse, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo bem honesto com vocês, e não é porque eu moro aqui em São Paulo, até porque minha mãe era gaúcha, tá? Por isso que eu vou sempre no Rio Grande do Sul, eu conheço o Rio Grande do Sul muito bem. Mas se esse movimento desse certo e se separasse, esse país chamado Sul, é meu país, ele não ia durar um ano, pessoal. E eu estou sendo bem honesto com vocês, não estou falando por paixões ideológicas, não estou falando por paixões nem ódio aos catarinenses, nem nada disso, sabe? Até porque eu não tenho ódio aos catarinenses, sempre gostei muito do Estado e do povo também, apesar de o Estado ter ganhado uma má fama, né, recentemente. Mas eu estou falando da parte técnica, matemática, ciência exata, didático. Que nem eu demonstrei no vídeo que eu fiz aqui no canal, só o PIB de São Paulo, e olha que São Paulo não é nem um estado muito grande, mas só o PIB de São Paulo, sozinho, ele é maior que os 3 estados do Sul juntos. Se você somar o PIB do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não dá o PIB de São Paulo. E aquele negócio do pacto federativo, né, que as pessoas também não entendem, acham que mandam mais dinheiro para Brasília e recebem pouco, não é a única forma que os estados recebem dinheiro, tá? Inclusive tem aquele programa de participação dos municípios e do imposto de renda do Brasil todo, que é distribuído para as cidades. Então não é só através do pacto federativo que os estados recebem dinheiro de impostos. Então se esses estados se separassem, eles não iam ter isso. Não ia ter esse fundo de participação dos municípios, que vem do imposto de renda dos trabalhadores. E não iam ter essa participação do PIB, porque os maiores PIBs do Brasil é São Paulo, Rio e Minas. Infelizmente é verdade. São Paulo é o maior de todos. Então praticamente o estado de São Paulo, se separasse o sul do Brasil, eles iam sentir um puta impacto só pela falta do estado de São Paulo. E o sudeste no geral, né? Porque boa parte do dinheiro que é destinado, até através de emendas parlamentares, através dos deputados, essas emendas só são gordas porque nós temos esse sudeste que bem ou mal foi industrializado, não tem esses problemas climáticos, e é um sudeste que se tornou rico. São Paulo, se fosse um país à parte, seria uma potência mundial, o estado de São Paulo. E é até irônico, né? Porque você não vê nenhum paulista querendo se separar do Brasil ou reclamando do Pacto Federativo. Já perceberam isso? Eu moro aqui em São Paulo, sou nascido e criado aqui, nunca vi um paulista falar: ah, vamos separar São Paulo porque a gente mantém o Brasil. Sendo que São Paulo, na teoria, era para ser o estado mais separatista, porque é o estado mais rico, é o que mais manda para a União e é o que menos recebe, e mesmo assim São Paulo não quebra. Porque São Paulo é tão rico que ele pode mandar milhões para a União, receber pouco, e mesmo assim o estado tem receita bastante para fazer estradas, rodoviárias, cuidar do estado, tudo isso, o metrô. O estado de São Paulo acho que é o que mais tem metrô no Brasil, pelo menos na capital paulista, cada vez está ampliando mais. Mesmo mandando uma grande soma de quantia para Brasília e recebendo bem menos. Podem ver na tabelinha, se vocês quiserem pesquisar aí no Google, o estado de São Paulo é o que mais manda. E eu não estou falando por paixões ou porque eu sou paulista, eu estou falando de dados mesmo. Dados. É só você digitar aí no Google, vocês vão ver os dados. Então, sinceramente, eu não sei o que esse pessoal pensa, sabe? Que não todos do Sul, tá? Só para deixar claro, não vou dizer que eu estou generalizando. Mas esses separatistas do Sul, eles têm que estudar um pouco matemática, pessoal, porque não é só separar um país e pronto. Veja os dados lá de tanto que o Sul recebe do resto da União, através de todos esses meios. Vocês acham que vocês conseguiriam sobreviver sem, principalmente sem o Sudeste? E o Sudeste é engraçado, né? Que o Sudeste é a região que tem mais PIB e mesmo assim o Sudeste não quer se separar. Irônico, né? Então tá aí, um abraço aos catarinenses, espero que vocês tenham entendido, tá? Lamento que o estado de vocês tenha assim essa má fama no Brasil, mas tem, pessoal. Essas células nazistas que eu falei foram as que foram descobertas pela PF. Imagina as que não foram descobertas ainda. Essa tentativa de querer separar o Brasil e tudo mais. Até essa semana teve uma catarinense que foi no Paraná, na Ilha do Mel. Ela falou que ela só tinha gente feia. Aí depois como é que a gente vai relativizar isso? Então não dá, pessoal. Eu sei que tem muita gente boa em Santa Catarina, eu tenho muitos amigos catarinenses, tenho muitos seguidores catarinenses, mas o estado ficou com uma má fama por causa desses nichos, desses grupos que surgiram no estado. É uma pena. Eu espero que melhore. Espero que o estado se eduque mais, que as pessoas tenham mais compreensão política, matemática, geográfica, desses fatores que eu falei, que nem, porque a gente não vive de bolsa esmola. Não é isso, pessoal. Olha a realidade do Brasil. Nós temos regiões diferentes no Brasil. Vamos estudar um pouquinho mais de geografia, clima, essas coisas, tá bom? Que eu garanto que os catarinenses vão ter um pouco mais de compreensão do porquê que o Nordeste é a região que mais recebe o Bolsa Família. Inclusive, meus parentes do Sul recebem Bolsa Família. E são sulistas. Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso vai ajudar a você ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Comente também qual é a sua opinião. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.